Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Eu quero iniciar dando boa Foco no tarde presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Carmo Antônio. Ele é negro, de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos, traje a toga preta sobre terno cinza, camisa cinza e gravata preta. Acompanham pelas redes sociais. E existindo quórum, eu declaro Na aberta tela, no a canto direito superior, o logo do 61ª TRE, no canto sessão direito da inferior, sessão janela de ordinária livros com do intérprete. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência, e submeto à apreciação a ata da 60ª Sessão Judiciária Ordinária de 12/8/2024. Eu pergunto se há alguma objeção à aprovação. Não havendo, declaro-a aprovada. Em julgamento, embargos de declaração na prestação de contas anual número 600-107, de relatoria do juiz Carlos Ramos. O embargante é o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e embargado é o Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juízes e juízas Paola Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque, Juscelio Neto, Tina Souza e Carmo Antônio. Vossa Excelência está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, quero cumprimentar todos os membros dessa corte. Foco no Sua juiz pessoa. Carlos Dizer que é uma Fernandes. grande honra Ele é negro para de mim pele clara, tem cabelos parcialmente participar grisalhos, como curtos, juiz eleitoral usa óculos de armação aqui escura, traje no terno tribunal, cinza sobre camisa na branca, ao casa fundo onde já parede passei branca. como servidor, inclusive. Então, deixo registrado essa manifestação. Bom, com relação aos embargos de declaração, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, no estado do Amapá, depois embargos de declaração contra acórdão deste TRE, número 8398 de 2024, que desaprovou as contas da agremiação referentes ao exercício financeiro de 2022. Afirma que fez a juntada de documentos extemporaneamente e que, contudo, tal prática é possível quando a documentação demonstra que pode haver enriquecimento ilícito da União em sede de prestação de contas por meio de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Por tais motivos, pede relativização da preclusão nos presentes autos, a fim de que sejam os documentos valorados para glosar parte dos valores tidos como irregulares e cuja devolução ao erário foi determinada, sob pena de enriquecimento sem causa da União. Em oposição aos embargos, o Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação na qual defende a inexistência de requisitos próprios ao tipo recursal, quais sejam omissão, obscuridade ou contradição e capazes de viabilizar o acolhimento dos embargos, pois a tese partidária não teria sido apresentada anteriormente. Finaliza afirmando que não subsiste omissão quanto à preclusão, pois houve expressa manifestação nesse sentido, e assim pede a rejeição dos embargos. Esse é o relatório. Com relação à admissibilidade, partindo do entendimento de que, para que sejam conhecidos os embargos, basta que haja uma alegação em tese de omissão, contradição ou obscuridade,
conheço dos embargos. Ilustre juiz, Imagem ampla do plenário. Eu peço desculpa. Na barra inferior, Eu 16 não e me 5, lembrava quando 3 eu de 8 de assumi a 2024, presidência. Agora eu não me 71ª lembrava Sessão Judiciária que essa era a Ordinária. sua primeira Foco na parte sessão. central Então, da seja mesa, com a muito palavra, bem-vindo. desembargador Carmo Antônio. E eu passo a palavra ao Ministério Público antes de submeter ao conhecimento ao restante da Corte. Ok. Desculpe pela falta Imagem de ampla do traquejo plenário. quanto ao procedimento. Eu não estou habituado a atuar como em colegiado. Então, Fica tranquilo aqui que é as questão minhas- só de... Na as próxima, minhas Vossa Excelência já vênias. vai estar tranquilo. Pois não, doutora? Excelentíssimo presidente, excelentíssimos Foco na vereadores. Procuradora Regional Eleitoral, Tratando-se doutora de Sara votação, Cavalcante. eu pergunto se vai ser possibilitada a sustentação oral pelo Ministério Público. Ação como... Reitero os termos do parecer. Ok. Vossa Excelência está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Vou submeter aos colegas. Alguma objeção quanto ao conhecimento dos embargos? Nenhuma, Vossa Excelência pode prosseguir. Pois não? Presidente, Pois não? nessa matéria de conhecimento dos demais colegas, Foco no eu juiz entendo Juscelio que, Neto. não havendo a mínima O juiz Juscelio Neto é na branco, de alegação cabelos castanhos de escuros, existência de curto, omissão, curtido como é nas o laterais, caso, ele tem olhos azuis, barba escanoada, não castanha basta escura, utilizar, no meu entender, traje terno a preto sobre palavra-chave camisa branca e omissão gravata para vermelha. reabrir, né, a oportunidade de julgamento. Eu entendo que existe a necessidade de uma mínima verossimilhança para que ela possa ser conhecível em tese, sem que se adentre realmente a existência dessa omissão. E no caso, pelo relatório do excelentíssimo relator, que é ausente essa verossimilhança mínima, uma vez que a alegação é de inexistência de preclusão e ela, como dito, foi expressamente afirmado no acórdão, então eu voto pelo não conhecimento. Eu pergunto Imagem ampla do plenário, agora foco na parte central da mesa. Juscelio Neto? Então, pode prosseguir, Excelência. Bom, aqui... Foco no juiz Carlos Para Fernandes. análise da existência dessas de suposta omissão em relação ao julgado, percebe-se claramente que não há, esta não ocorre. Como consta expressamente no acórdão, um trecho que vou ler agora e que aborda essa questão do não recebimento, do não conhecimento da documentação juntada posteriormente. Ressalto que a agremiação foi diligenciada em diversas oportunidades, tudo a fim de não cessear o interessado na sua condição de prestador de contas. Todavia, não houve juntada da comprovação necessária, demonstrando descaso quanto à obrigação constitucional partidária. Vê-se claramente que a questão da não juntada de documentos em tempo, apesar da intimação para tanto, foi mencionado expressamente no julgado. A peça apresentada tardiamente traz argumento que não foi alegado anteriormente, sendo acobertado pela preclusão, ou seja, a de enriquecimento ilícito ou devolução de valores. É algo novo que surge posteriormente e que não foi objeto de discussão ou julgamento. Então, se trata de uma inovação na causa, quando já, evidentemente, superada a fase postulatória. De conhecimento de todos que o processo de prestação de contas anual é desenvolvido por procedimentos pré-estabelecidos, a fim de não perpetuar a análise e julgamento. Dessa forma, há que haver transparência quanto à utilização de recursos públicos destinados às agremiações partidárias. E, continuando a transcrição, consta no voto do relator,
Dr. Paulo Madeira, que nesse passo deixo de me manifestar sobre a documentação apresentada pelo partido após a emissão do parecer do Ministério Público, pois que operada a preclusão quanto ao ato praticado. Logo, a verdadeira intenção que transparece por trás da alegação é de modificar o julgado, os efeitos infringentes diretos, porque, evidentemente, foge ao âmbito de possibilidade do recurso de embargo de declaração. Por essas razões, o meu voto é pela rejeição dos embargos de declaração. Foco na parte central da mesa, com a palavra desembargador Carmo Antônio. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, a unanimidade, os rejeitou nos termos dos votos proferidos. Em julgamento, Foco no desembargador Carmo Antônio. nos embargos de declaração, no agravo regimental da ação rescisória número 0639, de 2024, a origem é Macapá, relatora juíza Paola Santos, o embargante Aristides da Silva Lopes e o embargado Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Carlos Toque, Anselmo Gonçalves e as juízas Tina Souza, a juíza Tina Souza e os juízes Carlos Fernando e Carmo Antônio. Vossa Excelência, juíza Paola Santos, está com a palavra. Obrigada, presidente. Desculpa. O juiz Juscelio Neto não participa, e eu pergunto se quiser ficar à vontade, mas Vossa Excelência já está dispensado. Obrigado, presidente. Me despeço dos colegas. Até mais. Foco no juiz Juscelio Neto, agora até foco no mais. desembargador Carmo Antônio. Doutora Paola Santos está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes Foco na juíza julgadores, Paola doutora Santos. Ela é procuradora branca, de regional cabelos eleitoral, castanhos boa escuros, tarde. loiro nas pontas, Conforme lisos. Usa leve maquiagem, batom rosa, Aristides da Silva claro, Lopes traje a toga preta. propôs terceiro embargo de declaração em face do acordo TRE Amapá 8405, e não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos em face de acordo que negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que julgou extinta a ação rescisória proposta pelo embargante. A parte embargante sustenta que há contradição no acordo, na medida em que o relatório afirma que o embargante apontou vícios, contudo, o fundamento para inadmitir o recurso seria a ausência de indicação dos vícios. Argumentou que as falhas foram apontadas de maneira clara e que foi possível ao Ministério Público Eleitoral impugnar os defeitos da decisão indicados pelo embargante. Sustentou a existência de omissão no acordo, que não enfrentou as teses levantadas nos segundos embargos. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela não admissão do recurso, aplicação de multa por litigância de má-fé em seu patamar máximo e multa em razão do caráter manifestamente protelatório. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Excelências, reitera os termos do parecer. Pode prosseguir, ilustre relatora. Foco na juíza Paola Quanto ao juízo Santos. de admissibilidade, conforme relatado, cuida-se de terceira oposição de embargos de declaração por Aristides Lopes, que reiteradamente traz a essa corte matéria acerca da qual já houve pronunciamento. De início, é cabível retomar a memória que o embargante ele sofreu condenação nos autos da representação 0601-584 de 2018, que o condenou por captação ilícita de sufrágio, impôs multa no valor de R$ 53.205 e o tornou inelegível. Diante disso, ajuizou em 16 de maio de 2022 a ação rescisória 0600-068 de 2022, que não foi admitida pelo acordo do TRE 7646 de 2023. Em sede de recurso especial, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou integralmente a decisão proferida por esse colegiado, em razão do descabimento de rescisória em face de acórdão proferido pelo TRE, nos autos denunciados da súmula 33 do TSE.
O embargante ele ajuizou, no dia 1º de abril de 2024, a presente ação rescisória, com SPEC nos mesmos argumentos da ação anteriormente proposta, para desconstituir o acórdão do TRE 7646 de 2023 e, ao fim, ter revisto o mérito da decisão que o tornou inelegível. Adianto que, novamente, o recurso ele não merece ser conhecido diante do inequívoco intuito protelatório e da patente ausência de vício no acórdão. O embargante ele insiste em alegações desprovidas de qualquer fundamento acerca de vícios inexistentes na decisão combatida. O fato de, no relatório, conter as afirmações feitas nas razões recursais não implica dizer que o argumento é eivado de consistência suficiente para ultrapassar o juízo de admissibilidade. Para a admissão dos embargos, é imprescindível que se verifique de plano o mínimo de plausibilidade nas razões recursais que permitam ao julgador adentrar no mérito da controvérsia, o que não foi possível nos segundos embargos, assim como não o é agora nos terceiros. Não obstante, como oportunamente destacado pelo órgão ministerial, no caso em apreço, o não conhecimento dos aclaratórios é imperioso diante da determinação expressa do artigo 1026, parágrafo 4º do CPC, que assim dispõe: não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios. Então, ante o exposto, eu voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração. Por fim, quanto ao pedido do Ministério Público Eleitoral relativamente à aplicação de multa, eu entendo ser pertinente, né, na medida que, conforme anteriormente exposto, o agravante ele já opôs 2 embargos de declaração, além de recursos infundados e demandas idênticas a esta, com os mesmos fundamentos, sem acrescentar qualquer fato superveniente, desconhecido ou nova tese. Então, diante dessas circunstâncias, eu vislumbro a caracterização do caráter protelatório do recurso e de litigância de má-fé, o que impõe a aplicação de multa prevista no artigo 80, inciso 7 do CPC, cumulada com a multa prevista no artigo 1026, parágrafo 3º do CPC, no valor total de 10 salários mínimos. É como voto. Imagem ampla do plenário. Eu pergunto se há alguma objeção. Nenhuma objeção. Foco no desembargador Carmo Antônio. Decisão é o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, não conheceu embargos de declaração. Com imposição de multa, não é isso? Com imposição de multa. Okay. Nos termos do voto da juíza relatora. Eu pergunto se há algum processo para julgamento. Não havendo, eu agradeço a presença de todos e todas. Declaro encerrada essa sessão, mais uma vez dando as boas-vindas ao juiz Carlos Fernando. Uma ressalva, esclarecimento, é que eu já participei de outras sessões, mas apenas Foco no como juiz vogal. Carlos É a primeira Fernandes. vez que atuo como relator em um processo. Muito bem. Seja bem-vindo. Um abraço e ótima semana. Nós temos sessão, quando, Cleime? Amanhã. Então, já estão todos convocados para a sessão. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.